Olá, boa tarde. Olá, boa tarde para você, pontualmente 1h. Passageiros de um ônibus da Jotur levaram um susto em Palhoça. A articulação que une as duas partes do veículo soltou. Por sorte, ninguém se feriu. Impressionante as imagens, né? Série de incêndios registrada em Itapoá, no norte catarinense, na madrugada de domingo. Uma residência ficou totalmente destruída. Em julho, agosto e setembro será realizado por todo o estado um mutirão de cirurgias. Eles estão na expectativa. E no futebol, hein? Que belíssima vitória do Avaí lá na Arena do Grêmio. Destaque também para o Figueirense. A situação está delicada para o Alvinegro na Série B. Floripa em Movimento, o projeto gratuito que é realizado todo domingo, reuniu 30 embarcações na Beira-Mar Norte. O Meio-Dia Catarina, desta segunda-feira, dia 10 de julho, já está no ar. E a gente começa essa edição passando as informações da CONCAP, porque os funcionários pararam hoje. Eles deflagraram greve nesta segunda-feira e o recolhimento de lixo e de resíduos não está acontecendo. A Prefeitura de Florianópolis informou que vai contratar uma empresa privada para o recolhimento do lixo já nas próximas horas. E lamenta os prejuízos à população causados pela paralisação. Disse ainda que vai manter o projeto de lei que transforma a CONCAP em autarquia, preservando, segundo ela, o direito dos trabalhadores e salvando a empresa da falência. O que a gente sabe, o que é dito, Sibeli, boa tarde para você de casa mais uma vez, mas o que a gente sabe, o que é dito muito a respeito da CONCAP é que ela gasta muito dinheiro, muito recurso daquilo que tem disponível a Prefeitura de Florianópolis. E no momento que você enfrenta uma grave crise na arrecadação de impostos, isso não é exclusivo da Prefeitura de Florianópolis, isso sim de vários setores do poder público, seja do executivo, até mesmo o judiciário, através das arrecadações do pagamento de guias, enfim, todo mundo vive essa crise no poder público na arrecadação de impostos. A Prefeitura passa uma dificuldade. Aí tem a questão de, vai utilizar hoje, por exemplo, como você informou, a terceirização desse serviço. Né? Então, terceirizando o serviço para servir a população, uma coisa que inclusive já é prática comum estabelecida em várias cidades do estado. É verdade. Né? A CONCAP, aqui em Florianópolis, ela acaba sendo, hoje, na maioria das vezes, um caso até à parte. Né? O poder público, a prefeitura, ir lá e bancar o recolhimento de lixo. O caminho, viu, Sibeli, que eu imagino é que não vai ter outra escolha. Dentro de um período curto, aí, infelizmente, para os servidores da CONCAP de carreira, mas infelizmente, um caminho sem volta para a terceirização definitiva do trabalho de recolhimento de lixo na capital. E a gente, é claro, segue acompanhando as informações em relação à paralisação da CONCAP. Outra categoria que também está paralisada são os motoristas e cobradores que estão em greve no transporte público de Itajaí. Esse é o 5º dia, essa segunda-feira é o 5º dia de paralisação do transporte público lá em Itajaí. Os funcionários aguardam pagamentos da segunda metade do salário para retornar ao trabalho. A empresa diz que isso vai acontecer na sexta-feira, dia 14. São as informações aí das paralisações, né, Gustavo, dessa segunda-feira. 2 casas foram atingidas por 3 incêndios em Itapoá, no norte catarinense, na madrugada de domingo. Uma delas ficou totalmente destruída. Já em Itajaí, no Vale, 2 caminhões foram destruídos por um incêndio. Olha só. Os bombeiros de Itapoá atenderam os 3 incêndios na cidade por volta das 3 da madrugada deste domingo, no bairro Samambaial. O primeiro chamado foi para combater as chamas em uma casa que já estava tomada pelo fogo e ficou destruída. Após apagar o fogo nessa casa, outra residência próxima também registrou foco de incêndio e foi controlado pelos bombeiros. Já em Itajaí, os bombeiros foram chamados para combater o incêndio em 2 caminhões que estavam juntos no pátio de uma empresa. Apesar do número de ocorrências de incêndio, ninguém ficou ferido. Um carro caiu na tarde de sábado em uma ponte na BR-470 em Rodeio, no Vale do Itajaí. Em um ribeirão, e 2 crianças ficaram gravemente feridas. A gente tem algumas imagens do acidente.
O acidente aconteceu por volta das 2 da tarde no quilômetro 82 da rodovia. Conforme os bombeiros, foi preciso acionar o helicóptero Arcanjo 3 para levar os 2 meninos de 1 e 4 anos para atendimento no Hospital Santo Antônio de Blumenau. O motorista e pai das vítimas foi conduzido para o Hospital de Indaial com ferimentos leves. Todos seguem hospitalizados. E passageiros de um ônibus da Jotur levaram um susto no fim da tarde de sexta-feira em Palhoça. E as imagens que você vai ver agora tiveram grande repercussão durante todo o fim de semana. A articulação que une as duas partes do veículo se soltou, como você pode ver nas imagens, logo após o motorista acelerar o ônibus. O fato aconteceu com a linha Unisul Estação Palhoça, na Avenida das Torres, por volta das 5 da tarde de sexta. Segundo testemunhas, o ônibus estava parado na fila antes de atravessar um viaduto na Ponte do Imaruim, quando ocorreu esse incidente. Ninguém ficou ferido. Contatando a empresa disse que ainda está apurando os fatos ocorridos. Uma imagem impressionante, né, Gustavo? Eu acho que se o passageiro não tivesse gravado, ia ser difícil acreditar. Exatamente, e impressionante, né? Não sei se talvez o passageiro estivesse ouvindo de algum ruído diferente dentro do ônibus e por isso ele resolveu fazer essa filmagem que viralizou no fim de semana nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, né? E o mais impressionante disso, Cibele, é que não havia ninguém na articulação. Eu, por exemplo, por muitas vezes já tive a possibilidade de pegar aqui para vir até a TV o UFSC semidireto e que tem também ônibus articulados. E por muitas vezes eu já estive ali no meio daquela articulação, e várias outras pessoas também, não somente eu, mas por conta do número alto de passageiros no ônibus, as pessoas acabam ficando ali. E aí quando você observa que não tem ninguém ali, é muita sorte, de fato, para a empresa Jotur, e claro, principalmente para algum passageiro que pudesse estar ali, mas principalmente para a empresa Jotur, porque certamente geraria uma dor de cabeça, questão de danos morais, danos materiais, uma série de coisas que realmente a empresa escapou. Sendo que agora fica aí o alerta também para todas as empresas de ônibus, façam uma manutenção especial nesse espaço articulado. Porque certamente, você pode observar, nos próximos ônibus aí que você, cidadão que usa o transporte coletivo, for pegar e for o transporte articulado, certamente não vai ter ninguém ali naquele espaço. Eu, pelo menos, não vou ali de jeito nenhum. É isso que eu ia dizer, eu acho que a partir de agora muita gente não vai confiar naquela articulação ali. É bom que as empresas façam mesmo essa manutenção. Em julho, agosto e setembro será realizado por todo o estado um mutirão de cirurgias eletivas. Os pacientes da Serra Catarinense já estão na expectativa. O Ministério da Saúde liberou verba para Santa Catarina realizar um mutirão de cirurgias eletivas entre julho e setembro deste ano. Na Serra Catarinense serão realizadas 430 cirurgias, 215 hospitalares e a outra metade será cirurgias ambulatoriais. Sendo elas 215 de cirurgias hospitalares, que compreende cirurgias gerais, cirurgias ginecológicas, urológicas, ortopédicas, tá? E 215 são cirurgias de procedimentos de alta complexidade, que são aqueles procedimentos de catarata que o paciente não fica internado. Ele realiza e sai do hospital. A Secretaria de Saúde do município fica responsável por organizar a fila de pacientes que terão acesso às cirurgias gratuitas. Hospitais como Nossa Senhora dos Prazeres e o Hospital Infantil de Lages realizarão alguns processos cirúrgicos. Onde eles vão colocar, se ele não estiver na fila, eles vão colocar ele na fila. A gente sabe que a procura é grande, né? Nós temos uma imensidade de pessoas esperando na fila, mas essa quantidade que veio provavelmente vai, pelo menos, sanar aqueles iniciais. Segundo a Gerência Regional de Saúde, o Ministério disponibilizou para o estado de Santa Catarina cerca de 8 milhões de reais. A região serrana ficou com 360 mil. Cada cirurgia aqui na Serra Catarinense custará em média R$800. A Gerência Regional de Saúde diz que é uma boa notícia para os pacientes que precisam das cirurgias eletivas. Para os meses de outubro, novembro e dezembro, a Assembleia Legislativa já liberou um recurso para o governo do estado para ser encaminhado da mesma forma para ter um caminho de cirurgias eletivas. A gente não sabe o total ainda do montante, a gente nem sabe a quantidade ainda, mas isso já está aprovado na Assembleia Legislativa, então nós vamos continuar até o final do ano com as cirurgias eletivas de mutirão.
Que boa notícia aí para Lages e para a região serrana. E Florianópolis tem a terceira cesta básica mais cara entre as capitais brasileiras, de acordo com a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, o DIEESE. Ela custa em média R$ 432,40. O valor representa 50,16% do salário mínimo líquido, que é de R$ 937. A pesquisa do DIEESE é referente a junho. Mais de 50% do salário mínimo, Gustavo, a cesta básica aqui de Florianópolis. É um número impressionante, né? Pois é, você pega 50% de um salário mínimo, né, Cibele? E aí, quando vai observar, olha, será que alguém consegue, né, sobreviver com um salário mínimo? Quando você mostra e comprova na rede social, quando você mostra e comprova através de pesquisas feitas pelo DIEESE de que não há essa possibilidade, que só 50% só na cesta básica, é muito dinheiro. Tem gente interagindo conosco aqui via WhatsApp, deixa eu só dar uma olhada. O Reginaldo, da Barra do Ariri, em Palhoça, dizendo assim, ó, não entendo como o Ministério Público, palavras do Reginaldo, OAB, vereadores de Palhoça ainda não entraram com algo que promova uma licitação, falando sobre transporte público por lá, tá? O povo merece respeito, o governo é pago pelo povo para nos dar uma melhor saúde, segurança, educação e mobilidade, o que houve? Até agora, sem respostas do governo municipal, sem respostas de sequer alguma autoridade do município, acho que o lema da cidade que mais cresce tem algo errado. Pessoal, claro, cobrando poder público qualquer tipo de atitude referente àquela tragédia, né? Quem mais está aqui conosco? Boa tarde, Aguinaldo de Concórdia, quero deixar minha opinião. É um absurdo a companhia de transporte não ter visto o problema do ônibus. Porque da forma como aconteceu, né, Sibeli, não está tendo uma manutenção preventiva, né? Você certamente vai observar ali se está frouxo parafuso. Não sou engenheiro, tá? Mas se está frouxo parafuso, se está oxidado, qualquer coisa do gênero que pode causar aquilo, né? Por que a gente tem aviões e helicópteros que rodam durante 40 anos? Né? Porque eles... Exatamente, a manutenção, né? A substituição de peças constantes e tudo mais. E você está carregando vidas ali, né? E é aquela história, né? Parece que estão tratando com um gado, né? Botou no ônibus, vambora. Ai, liga, toca, vambora. Poderia ter sido uma tragédia, né? Vale sim cada comentário. Eu tô vendo que tem muitas mensagens, né? Daqui a pouco a gente continua. Depois do intervalo tem futebol. Vamos falar sobre a vitória expressiva do Avaí lá na Arena do Grêmio, numa tarde de Douglas, rapaz, que fechou o gol. Mas também teve golaço desse cara aí, ó. Wellington Simeão. É depois do intervalo, 1h13. Estamos de volta agora com o futebol e começamos falando de Série A, né, Gustavo? Exatamente, vamos abrir espaço então para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos nesse fim de semana bons resultados para Santa Catarina, se a gente for colocar no papel os dois, né? Agora, se eu for considerar um resultado espetacular, o espetacular não precisa nem dizer, é a vitória do Avaí lá na Arena do Grêmio, 2-0 para cima do time de Renato Portaluppi. E disse o seguinte ainda depois do jogo, Portaluppi, se eu jogar assim o Avaí, vai levar tudo até na Libertadores. Perdeu, filho. Perdeu, não tem, é 2-0 para o Avaí. E a Chapecoense na estreia de Vinícius Eutrópio empatou em casa em 1-1 pela 12ª rodada da Série A. Vamos dar uma olhadinha como é que está a tabela de classificação. A Chapecoense se manteve na mesma posição e o Avaí conseguiu subir uma. Apesar disso ainda está lá no Z4, mas é importante a vitória, né? Olha só, o G4, que hoje é o famoso G6, tem Corinthians, Flamengo, Grêmio e Santos e ainda tem Palmeiras e Cruzeiro. Seguido ali pelo Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco e Botafogo. A gente vai virar Brasileirão, que tem na 11ª posição, adivinha quem? O Coritiba, que joga hoje à noite, do goleiro Wilson. Tem ainda o Boa... que boa, cara, ó, eu li Esporte e já falo Boa Esporte. É o Esporte, depois a Ponte Preta, Atlético Paranense, a Chape, manteve-se na 15ª posição, conforme falei agora há pouco. Depois tem o Bahia. No Z4 nós temos Vitória, Avaí, São Paulo, que fase do São Paulo, hein? Atlético Goianiense. Então o Avaí subiu uma posição, era o vice-lanterna, agora está na 18ª posição. Vamos dar uma olhadinha então nos gols do jogo entre Avaí e Grêmio lá na Arena do Grêmio? Pode rodar pra gente. Começamos mostrando os gols da partida, o primeiro, um golaço. Aí a gente vê a equipe do Grêmio no ataque, uma tarde do goleiro Douglas, que foi espetacular. Ô Douglas, ele pegou um bocado, né? O que pegou de bola nesse jogo aí, nossa senhora, ó, tava muito bem, de fato.
O Avaí aos poucos ia chegando, mas sem oferecer muito perigo, com esse arremate aí que foi totalmente torto. E o Simeão fez isso aí, ó, de canhota, no ângulo superior esquerdo, sem chance. Que golaço, hein? Wellington Simeão botou no fundo da rede. E nessa arrancada do Júnior Dutra, o que dizer? Ó, levou a bola, foi levando, pessoal cercando, galinha, né? Parecia que tá cercando galinha ali, o outro tá marcando o Júnior Dutra com o olho. Aí veio o Júnior Dutra, mandou pro fundo da rede depois de uma arrancada sensacional, saiu lá de trás e fez o gol que sacramentou a vitória do Avaí por 2-0. Agora, o principal destaque nesse jogo aí, não tenha dúvida, o goleiro Douglas, que pegou muito. E como é que foi a estreia de Vinícius Eutrópio com o comando da Chapecoense? A gente vai ver agora na matéria de Elisandra Vissoto. Roda aí pra gente. Daqui a pouco a gente já vem então, quer ver? Ó, vai rodar, já. Chape jogou contra o Paranaense. Tá? Então tá, a Chapecoense daqui a pouco a gente vai dar uma olhada como é que foi esse empate entre Chapecoense e Atlético Paranaense de 1-1, porque agora a gente vai pra Série B do Campeonato Brasileiro. Rapaz, não tá fácil torcer pro Figueira não, é a 12ª rodada da Série B do Brasileiro. Tem aqui pra gente mostrar? Tem. A gente vai de classificação pelo visto, né? Vamos de classificação, vamos nessa então. Olha lá, o G4 com o Juventude, Guarani, América Mineiro e Vila Nova. Esse é o time da Chapecoense. Oh, perdão. Esse é a classificação com o Juventude, Guarani, América Mineiro e Vila Nova. Pois bem. Vamos seguir ali. O Internacional, em que empatou com o Criciúma em casa, está na 6ª posição. Depois vem Santa Cruz, Goiás, CRB e Paraná. O Criciúma, nosso representante, é o 12º. Tem ainda o Londrino, Boa Esporte, Oeste, Brasil de Pelotas e Paysandu. Z4. Figueirense continua lá, rapaz. Olha, não abre o olho não, e perdeu em casa pro Ceará. Figueirense, ABC, Luverdense e Náutico. Vamos dar uma olhadinha então como é que foi o jogo do Criciúma, a gente consegue ver já? Vamos ver como é que foi o jogo do Criciúma. O Criciúma que foi até o estádio Beira-Rio. Vamos lá, pode rodar aí o lance. Logo no comecinho do jogo, adivinha? Cruza pra lá, cruza pra cá, e aí tem o Lucão de cabeça, dá uma chicoteada na bola e manda pro fundo da rede. Lucão, entrou bem demais na equipe do Avaí, do Criciúma, hein? Tem feito gol que é uma barbaridade. Aliás, não só ele, como também o técnico Luiz Carlos Vinck, que vem recuperando o time numa campanha que até então era bastante ruim, mas vem numa crescente, né? E conseguiu 2 bons resultados nos jogos fora de casa. Agora foi um empate com o Internacional. E depois, no finzinho do jogo, a equipe do Internacional chegou ao empate. Olha lá. Era aos 47 do segundo tempo. Que pena, hein? Ó, reprise do gol aí. Então, o placar ficou nisso. 1 para o Criciúma, 1 para a equipe do Internacional. Vamos agora de Figueirense e Ceará. Pode colocar pra gente aí, vamos ver. Primeiro gol do jogo, a gente já vai ver aí. No primeiro tempo, uma bobeira da defesa do Figueirense. O Pedro quem dominou no peito e mandou de direita. 3 cercando ele e ninguém conseguiu fazer absolutamente nada. E nesse lance aí do Thiago Rodrigues, olha a falha que ele cometeu, hein? O cara que tá bastante inseguro, me parece. O Ricardinho, mas depois da falha do Thiago Rodrigues, mandou pro fundo da rede. Que coisa terrível, hein? Ó, aí a gente tem novamente a reprise do primeiro gol, 3 jogadores marcando e ninguém conseguiu tirar a bola do Pedro Quem. 3 ficaram olhando, marcando com o olho, né? Aí depois na sequência do lance, o Thiago Rodrigues vai tentar fazer o toque com o Marquinhos vai recuar pra ele, era pra arrepiar, né? Como diz na gíria. Ele chega chutando. Aí o Thiago, na verdade, passa por um momento de muita insegurança, acaba cometendo esses erros, né? Porque, tecnicamente, embaixo do gol, ele já mostrou que vai muito bem. Isso a gente viu, inclusive, no Guarani de Palhoça, assim que ele foi contratado pelo Figueirense. E aí, a situação do Thiago Rodrigues agora fica extremamente delicada pra gente saber se pro próximo jogo que o Figueirense vai ter, que é contra o CRB amanhã em Maceió, vai ser titular ou não. Eu acho que muito provavelmente agora o Thiago Rodrigues deixa a formação titular do Figueirense. Já o Criciúma vai jogar com o Paysandu, hein? Pois bem, vamos de Série C. Hoje tem jogo pro Joinville, viu? Um jogo importante, porque o Joinville caiu uma posição, mas pode chegar inclusive a 5ª colocação, se eu não me engano, é isso mesmo. Pode chegar à 5ª colocação caso vença o Mojimirim lá no interior de São Paulo, o jogo que é hoje pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Joinville que está no grupo B e é o único jogo que falta para fechar a 9ª rodada do grupo. Série D, vamos ver? Olha só, Série D nós tivemos também no fim de semana esses seguintes jogos aí. É a ida, viu? Segunda fase. Uma fase antes das 8ª de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos Metrobala e São Bernardo, 1-1. Um resultado que não é difícil reverter, mas
importante seria mesmo uma vitória, porque a gente sabe que o São Bernardo lá é complicadinho e o Metrô não vem numa fase boa. E aí no domingo tivemos o Brusque vencendo o Zequinha. Bom resultado, porque o São José também é um time bastante encardido nessa Série D de Campeonato Brasileiro. E a gente vai dar uma olhada então como é que foi essa participação da Série D do Brasileirão. A gente começa mostrando o jogo do São Bernardo e Metropolitano. Pode rodar pra gente aí, ó. Primeiro gol da equipe do São Bernardo. Elton de cabeça vai fazer o gol de empate daqui a pouquinho pro Metropolitano. É esse gol aí, ó. O Elton empatou de cabeça e fez 1 para o Metrô, 1 também para o São Bernardo. Muito bem, agora a gente já vai ver também o jogo lá em Brusque. Wilson Júnior fez um golaço e abriu o placar pro time da casa, olha lá. Depois, Careca ampliou 2-0. E na sequência, Cleiton descontou para o São José, o Zequinha de Porto Alegre. 2 para o Brusque, 1 para o São José. O jogo da volta agora acontece. O Metropolitano vai até São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para jogar contra o São Bernardo. E a equipe do Brusque vai até Porto Alegre para jogar no estádio do São José, o Zequinha. Muito bem, também hoje teremos um jogo pela Série B do Catarinense, jogo isolado, olha só. Pela terceira rodada nós teremos Barra e Marcílio Dias, jogo hoje, 3h30 da tarde. De esporte, por enquanto era isso, vamos aproveitar então para interagir com o pessoal que está conosco. Vamos chamar daqui a pouquinho então já o VT da Chapecoense, mas vou aproveitar isso para colocar o pessoal aí que já está interagindo conosco. Cibele Fávero, por favor. Pessoal falando e vibrando, né, com o Avaí. O Hermes de Palhoça disse o seguinte: feliz da vida com o meu Avaí, apesar de que ele está na zona do rebaixamento e o Douglas é um goleiro de seleção brasileira. Pena que o jogador bom não fica no Avaí, já está lamentando antes que o pior aconteça, né? Mas a verdade é essa, né, Sibeli? Não tem como você competir com o Flamengo da vida, com o Corinthians, times, né? Na questão salarial, né? É o que move a vida de um profissional. Ele às vezes esquece isso, né? Que jogador de futebol nada mais é do que um profissional de trabalho. Se ele recebe uma proposta que é 3 vezes maior, é claro que vai deixar o time. E o Lucianei Ferreira, havaiano de Santo Amaro da Imperatriz, sempre participa conosco. Ele disse que está muito feliz com a vitória do Avaí e que acertou o resultado do jogo em 3 palpites, pois, como sempre ele disse, ele acreditou no Avaí ontem, hoje e sempre. Mandou abraços, deu parabéns pelo programa, disse que é nota 1000. Obrigada aí pelo carinho, Lucianei Ferreira. A gente tem também a participação do Marcos, Bela Vista 2, que é torcedor do Figueira e não está muito feliz. O Amarildo de Itajaí e o Vanderli de São José. Obrigada pela participação de vocês. Muito bem, então vamos dar uma olhada agora, Sibeli, como é que foi a estreia de Vinícius Eutrópio ontem lá na Arena Condá, no jogo que recebeu o Atlético Paranaense. E a reportagem é de Elisandra Vissotto. Quem esteve na Arena Condá assistindo a partida foi o atacante Leandro Pereira, que veio do Sport e deverá ser apresentado nesta semana. Mas em campo, logo nos primeiros minutos de jogo, neste lançamento de Jonathan, Sid Clay abriu o placar para os visitantes. A reação da Chapecoense veio neste chute de Arthur, que cruzou pela esquerda. O Wellington Paulista desviou de cabeça e mandou por cima do gol adversário. Reinaldo cobrou falta pela direita. Sid Clay afastou de cabeça, mas Lucas Marques deixou tudo igual na Arena Condá. Apodi mandou para o Wellington Paulista, que tocou para Lucas Marques. Ele bateu por cobertura e acertou o travessão. No segundo tempo, o time da casa voltou pressionando. Arthur chutou de fora da área. O Everton espalmou. Seiras pegou no rebote. E Everton novamente defendeu. No contra-ataque, Douglas Coutinho ficou cara a cara com o Jandrei, que fez uma ótima defesa. A Chapecoense ainda reclamou de pênalti em Apodi, mas o árbitro mandou seguir o jogo. Fim de partida, Chapecoense 1, Atlético Paranaense também 1. Por causa de problemas na documentação, Vinícius Eutrópio não pôde fazer sua estreia. Quem comandou o time foi Emerson Cris, ele que é técnico do Sub-20. E mesmo com essa mudança de comando, a Chapecoense não conseguiu um bom resultado nesta rodada do Brasileirão. Então a gente entrou em campo concentrado, mesmo com o gol tendo sofrido esse gol, a gente conseguiu propor o jogo, se equilibrar dentro de campo, buscamos o gol a todo momento. Um calor de 11 horas não é fácil, mas
com atitude. Eu acho que isso é a palavra importante num jogo difícil como esse. O Emerson Cris, que então, né, foi quem comandou o time na área técnica. Obviamente já o time vem sendo treinado pelo Vinícius Eutrópio e muito provavelmente o Vinícius também já dando ali as suas orientações e tudo mais, pedindo o que ele acha que é melhor para a Chapecoense nesse momento. Aí sim, a gente espera que a estreia do Vinícius aconteça no próximo jogo, que é contra o Sport Sibeli, lá na Ilha do Retiro, em Recife, na quinta-feira, 7h30 da noite. O Igor de Palhoça disse assim, ó, fui no Scarpelli, mas sempre é uma vergonha. Vamos arrumar esse time aí, Furacão. Nós, torcedores, não queremos mais passar vergonha. O pessoal do Figueira está bastante chateado, não é para menos, né? O time está no Z4. E o presidente disse, viu, Sibeli, no fim do jogo, o seguinte, se tiver alguém para assumir, pode assumir. Né? Se tiver alguém para assumir o Figueira, pode assumir, que também não faço muita questão, não. A verdade é que o Figueirense está numa situação extremamente delicada e precisa, sim, do apoio de todos os seus torcedores nesse momento, e a gente sabe que é difícil, né? Porque um time que está no Z4, né? E está jogando mal, e aí faz uma situação, ó, olha só, sai de bola do Thiago Rodrigues aí. A pessoa ficou de cabelo em pé no Scarpelli. Nossa, tá difícil. É complicado mesmo. E olha, depois do intervalo a gente vai mostrar aqui a iniciativa de uma banda em relação à causa dos desaparecidos. Bem bacana, já já depois do intervalo. 1h29, a gente volta daqui a pouco então. Voltamos com o meio-dia, Catarina, 1h30 da tarde. Vamos dar uma olhada como é que está a movimentação nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. Nesse momento a gente observa que a movimentação na ponte Pedro Ivo Campos, que faz o sentido continente-ilha, trânsito bastante intenso, principalmente ali nas duas faixas de rolagem da direita. 1h30 da tarde, né? O pessoal já está vindo para o trabalho, deixar o filho na escola, qualquer coisa do tipo. No Salles, a gente observa uma movimentação intensa, mas no caso, sem qualquer tipo de retenção de veículos. A Receita Federal abriu nesta segunda-feira a consulta ao segundo lote do Imposto de Renda 2017. Ao todo, serão pagos 2,99 bilhões para 1.495.000 contribuintes. Os depósitos serão feitos em 17 de julho. Este lote também incluirá restituições residuais de 2008 a 2016. Mais informações, é claro, você encontra no site da Receita, que é receita.fazenda.gov.br, e aparece aí na sua tela. Uma banda de Florianópolis resolveu se unir a uma causa nobre. A banda Sete Corpos gravou um videoclipe com imagens de pessoas desaparecidas aqui em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, atualmente há 3.500 boletins de ocorrência de desaparecidos no estado. Reportagem de Gabriel Silvestrin. Vamos acompanhar. Com a ideia de unir a cultura com as causas humanitárias, a banda chamada Sete Corpos, lançada no mercado há apenas 1 ano e meio, com integrantes de São Paulo e aqui de Santa Catarina, teve uma ideia muito criativa e diferenciada para um de seus trabalhos. Eles criaram um clipe completamente voltado à causa das pessoas desaparecidas, incluindo fotos dessas pessoas. A música se chama Eternamente. Na realidade, eu vi algumas matérias a respeito de pessoas desaparecidas, né? E isso me motivou muito a fazer um videoclipe sobre essa causa, né? Então, essa é uma das bandeiras que a gente vai levar daqui adiante até o final da nossa trajetória. E esse vídeo serve para poder incentivar novos músicos também a ajudar a gente, né? Levantando essa bandeira, abraçando uma causa humanitária e seguindo adiante, né? O que chama atenção nesse trabalho também é o envolvimento e aceitação de pessoas e entidades ligadas à causa. Ao final do clipe, o agradecimento a todas elas. Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, Delegacia Civil, o delegado Vanderlei Redondo, o Tenente-Coronel Marcos Roberto Claudino e o vereador Marcelo da Intendência. Toda essa ajuda para nós é bem-vinda, né? Que são casos, temos casos muito antigos que não temos qualquer informação dessas pessoas desaparecidas. Então, essa divulgação desse trabalho, internet, para nós em redes sociais, ajuda muito, né, esse trabalho. Eu procurei o delegado Vanderlei Redondo, que gostou da ideia, cedeu as imagens, junto com o tenente da SOS Desaparecidos, o Marcos
Roberto Claudino, e isso possibilitou a gente de poder gravar o vídeo. Lembrando que, quem tiver qualquer informação sobre alguma das pessoas desaparecidas, pode entrar em contato com o SOS Desaparecidos da Polícia Militar de Santa Catarina, nos telefones 48 3665 4715 ou pelo celular 48 99156 8264. Tá aí uma iniciativa bastante bacana aqui do Estado. A gente espera que ajude a encontrar parte, pelo menos, dos desaparecidos. Foi aprovada no Congresso a medida provisória que põe fim à desoneração da folha de pagamento das empresas. Uma mudança que não agradou em nada diversos empresários. Estes empresários de diferentes cidades vão atuar até novembro em um trabalho voluntário. Eles vão dedicar parte do seu tempo para levar a jovens de escolas públicas os conceitos de empreendedorismo e associativismo. Através do projeto Geração Empreendedora, a ideia é atingir cerca de 600 estudantes do segundo ano do ensino médio em 21 cidades do estado. Nosso propósito é trazer esse DNA da federação, que é o associativismo e o empreendedorismo, aproximando a classe empresarial do jovem que está em processo de formação. Cada cidade envolvida no projeto vai selecionar 30 estudantes que participarão de uma série de atividades teóricas e práticas sobre empreendedorismo. E os 10 melhores selecionados de cada município terão a oportunidade de viver um dia na rotina de um empresário empreendedor. Esses empresários vão até as escolas, fazem essa mobilização, trazem esses jovens para a associação empresarial, para o universo associativista, que é um dos nossos diferenciais do projeto, a possibilidade de, depois da aplicação desse projeto, que encerra em novembro, eles estarem vivenciando as práticas nos núcleos, na associação empresarial, enfim, tudo aquilo que nós respiramos no nosso dia a dia voltado ao associativismo e que estimula o empreendedorismo. Essa é a terceira edição do projeto Geração Empreendedora, promovido pela FACISC. Camila, empresária de Palhoça, aderiu à ideia e vai ajudar a levar conhecimento aos jovens estudantes. Para esse ano, a gente decidiu se inscrever no projeto Geração Empreendedora como uma forma de levar o nosso conhecimento dentro das empresas, como empreendedores também e associativistas, para esses jovens que estão aí entrando na fase de pré-vestibular, decidir o que vão fazer e tentar levar para eles um pouquinho da nossa experiência e motivá-los também a participar. No oeste do estado, a agroindústria comemora bons resultados de um programa que busca a evolução na cadeia produtiva para atender a demanda do mercado de carne suína. A propriedade de Seu Albino, que fica em Caxambu do Sul, cumpre todos os requisitos do programa Suíno Ideal. Ele, que está há 5 anos na atividade, já está colhendo bons frutos, mas o suinocultor precisa estar sempre fazendo as melhorias exigidas pela agroindústria. Um cercado, posteira, tudo dentro organizado, né? Dentro do pedido. Ali a gente tem que ser pedido e se torna a fazer, né? O suíno ideal é um processo de melhoria contínua e acompanhamento do animal desde o nascimento até o abate, que envolve questões ligadas à genética, sanidade, nutrição e manejo, sempre pensando em atender às demandas do mercado. A cor da carne, principalmente, né? O próprio tamanho do animal, de algumas peças produzidas. E com isso, nós, com o controle da genética e com o conhecimento do produtor, com responsabilidade, nós conseguimos atingir mercados bem mais remuneráveis, né, que consegue dar um resultado melhor para a empresa e automaticamente depois para o produtor. Em Santa Catarina, mais de 3.500 produtores fazem parte do programa e o objetivo é a redução na carcaça e a padronização do processo de produção. Cada 2 anos nós temos uma revisão do manual, tudo que é de modernidade, da tecnologia gerada para pesquisa e para o mercado, a gente traz para dentro e implanta as inovações do campo dos produtores, do técnico, também incorpora como um padrão a ser implantado. Esse padrão depois é feito treinamento dos técnicos, treinamento dos produtores. Muito bem, Célio, vamos aproveitar para dar uma passadinha no nosso WhatsApp então? Vamos lá, né? Olha só, quem está falando é o Hermes de Palhoça, ele diz assim, ó:
Queria fazer um apelo ao prefeito sobre a linha da Jotur. Inclusive, ele mandou uma foto, viu, prefeito Camilo? No começo da manhã, ônibus quebrados, quase todos os dias assim. Quando vão tomar uma atitude? Quando acontecer um acidente grave? Olha, Hermes, mais grave do que aquilo que foi registrado, né, na última sexta-feira, que viralizou Brasil afora nas redes sociais, ali o ônibus se despedaçando ao meio, literalmente. Eu não sei o que dá para fazer mais, além daquilo, para que não se tome alguma atitude. Fica uma sugestão para o Poder Público de Palhoça, talvez, por exemplo, Sibeli, regulamentar serviço de van, né? Porque isso é tão recorrente assim, reclamações, né? E a gente observa isso aqui no nosso WhatsApp, é tão recorrente assim, reclamações quanto aos serviços prestados pela Jotur no município, no transporte público. Então, ora, dá possibilidade para outros serviços, né? Como, por exemplo, o transporte através de vans. Ah, porque é enrolado a licitação com a Jotur, porque leva muito tempo para se resolver, porque se a gente quiser romper um contrato não é bem assim, não é bem assado. Enquanto isso, o seu pagador de impostos, o cidadão do município de Palhoça, vai ficar à mercê de um serviço como esse, por exemplo, né, onde uma tragédia muito grande só não aconteceu por muita sorte. Muito bem falado, poderia ter sido uma tragédia o que aconteceu. Muito grande. Acabou que está lotado o ônibus. Pois é, acabou que o vídeo ficou com um sentido até de humor, né? Sim. Muita gente usou ali como sátira para falar da empresa do transporte coletivo lá de Palhoça. Mas a verdade é que poderia ter sido sim uma tragédia e vale o alerta aí para que a prefeitura realmente fique de olho. Tem mais reclamações aqui chegando, reclamações, eu já digo, porque de fato é. Mas a gente dá espaço para depois do intervalo, eu vou dar uma olhada, até porque já mandou fotos aqui e tal, e me parece a situação, adivinha onde? Palhoça. Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso e depois do intervalo a gente recebe o Edgar Lopes, nosso comentarista, e a gente vai falar sobre esses crimes que estão sendo aplicados aí tanto na aposentadoria quanto também nos inativos do FGTS. 1h41, o meio-dia, Catarina, volta já já. Uma hora e 43 minutos e o Edgar Lopes já está aqui, o nosso comentarista, agente especial da Polícia Federal, e hoje para falar sobre esses crimes que estão tendo grande repercussão no país, né, Edgar? A gente tem crimes relacionados à aposentadoria e também aos inativos do FGTS. Boa tarde. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente suas casas. Sim, Sibeli. Semana passada ocorreram várias operações da Polícia Federal para tentar prender quadrilhas especializadas nesse tipo de fraude. Fraude contra a Previdência Social. No caso das aposentadorias, onde elas são fraudulentas, as pessoas falsificam documentos junto a alguns sindicatos, junto a alguns empregadores. E com essa fraude, eles tentam lucrar e não podemos esquecer que eles são criminosos. A pessoa não é nenhum coitadinho, não está ali de inocente, porque ele é um beneficiário daquela situação fraudulenta. E quem paga isso? O povo. A gente teve também grande repercussão em relação à prisão que a Polícia Federal fez em 17 pessoas que aplicavam golpe para sacar o FGTS inativo. Um absurdo, né, Edgar? Porque a gente imagina, foi aberto essa possibilidade de que as pessoas possam sacar fora do tempo o FGTS, e aí a pessoa se depara com uma fraude dessas, cadê o dinheiro que estava ali, né? Sibeli, é um crime parecido com outro, mas tem uma diferença. Nesse caso, são sites hackeados, onde a pessoa insere seus dados, ali esses dados são capturados por um hacker e vendidos para uma organização criminosa. Nessa situação, a pessoa não teve participação. O beneficiário foi, na verdade, iludido e ele sim é um prejudicado. No Rio de Janeiro, essa fraude, só no final de semana, foi de R$1 milhão. A expectativa que a polícia teve para apurar isso é que só no Brasil ia passar de R$10 milhões no saque das contas dos inativos. Vejam, são duas situações diferentes. Numa, o beneficiário participou, faz parte da quadrilha. No outro, ele foi enganado por causa de um site indevido e a pessoa ali preencheu alguns dados e teve seus dados capturados. Incrível como a gente tem percebido cada vez mais crimes desse tipo, né, Edgar? A atuação da Polícia Federal, que é essencial nesse tipo de caso, ela difere muito quando o crime é, como você falou, na internet, através de sites,
em relação a quando vai diretamente nas bocas de caixa? Como é que funciona? Qual que é a diferença de investigação nessa parte? Sibeli, o primeiro tipo de crime, ele normalmente tem participação de pessoas do próprio INSS. Né? Que essa pessoa vai receber documentos ali fraudados, onde há uma falsificação, e nesse caso existe a participação direta de indivíduos, tanto da organização criminosa como servidores que são cooptados. No outro, a situação é de pessoas especializadas em internet, em sistemas. A pessoa cria esse site para capturar. A Polícia Federal tem sim uma equipe muito especializada para tentar minimizar esses crimes. Mas o que nós temos que observar é o seguinte: não é só a Polícia Federal que atua a Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda, e o Ministério Público. É uma força-tarefa que está sempre atuando para tentar minimizar esses crimes. Lembrem da Georgina, uma antiga fraudadora, que foi a maior de todos os tempos. Porém, acho que hoje, o que ela fraudou naquela época já virou ficha, né, para pagar o transporte quebrado que o Gustavo anunciou ali. É verdade, hoje em dia cada vez mais fraudes desse tipo a gente acaba registrando, mas na mesma proporção a gente acompanha também a ação da Polícia Federal, dos demais órgãos, como você disse, Edgar. Então é importante lembrar que existem sim essas quadrilhas, estão atuando não só nesse tipo de golpe, como em outros tipos, diversos tipos de golpe que a gente acaba noticiando aqui, mas que elas acabam pagando sim pelos crimes, né? Tanto quem esconde o rosto ali atrás do computador, quanto quem atua diretamente na boca dos caixas e diretamente com as outras pessoas. Sim. Sibeli, nós não podemos esquecer, o primeiro assunto que eu abordei ali, é que a pessoa, quando ela é beneficiária dessa aposentadoria fraudulenta, né, a gente pensa, coitadinho, só vai ser preso aquele pobre coitado. Ele não é pobre coitado, ele fraudou. E a partir do momento que ele fraudou, ele se locupletando com isso, alguém tem que pagar essa conta. Quem paga? A população como um todo, todos aqueles que contribuem para o INSS. Então nós temos que observar que o criminoso, nessa hora, não é tão inocente não, coitadinho, aquele senhorzinho, não. Ele não preencheu os pré-requisitos para a aposentadoria e com isso ele tenta fraudar o INSS. E a gente segue acompanhando essas informações, esses golpes que estão estourando aí na mídia, e a gente espera que todos os envolvidos sejam sempre punidos, né? Sempre parabenizando o trabalho da Polícia Federal. Obrigada, Edgar, pela sua presença. Semana que vem tem mais. Eu que agradeço, Sibeli, uma boa tarde. Gustavo, uma boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Olha só, casa cheia em Videira para acompanhar o desafio internacional de vôlei no Complexo Esportivo Sérgio Marafon, o antigo Medalhão. Vamos dar uma olhadinha como é que foi esse jogaço, como é que foi esse jogaço, olha só. Jogo de vôlei disputado ponto a ponto entre Brasil e Argentina no Complexo Esportivo Sérgio Marafon na quinta-feira à noite e no sábado. O time sub-23 da Argentina abriu o placar, os brasileiros reagiram, mas acabaram perdendo o primeiro set. A seleção brasileira melhorou, empatou a partida, levando ao delírio o público presente. Segundo a Polícia Militar, 2.100 pessoas acompanharam o jogo aqui no ginásio Medalhão. Lembrando que este é o último final de semana de jogos antes do Mundial no Egito. Foram 7 sets, final da partida 4-3 para o Brasil. Para o técnico Giovani, um jogo com muitos erros e acertos. Então, a gente está nessa fase aí, o primeiro jogo que a gente faz, o time ainda muito altos e baixos. Jogou mais ou menos hoje, mas foi muito bom, acho que a regra nova, né, 7 sets, então está acostumando ainda ganhando ritmo. O prefeito Dorival Carlos Borga recebeu das mãos do técnico Giovani uma bola oficial. Para ele, essa é a retomada do esporte no meio-oeste. É um jogo muito bonito, acho que essa é a videira que os videirenses merecem. Esse jogo realmente marca a retomada do esporte aqui de Videira e é sempre que eu falo que juntos nós construímos o futuro. Bem bacana, hein? Esse jogaço foi no sábado, lá em Videira. Olha, os idosos do Asilo Irmão Joaquim, em Florianópolis, receberam os donativos arrecadados durante a campanha de doações realizada pela TV Catarina. A gente falou tanto, né, Gustavo? Arrecadamos muita coisa e agora você confere a reportagem. Olha só.
O Asilo Irmão Joaquim é uma instituição filantrópica que abriga atualmente 40 idosos e fornece toda a assistência necessária. Trabalham no asilo cerca de 30 funcionários, entre eles enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais. Um local que vive de doações e de ajuda da comunidade. 115 anos que a Associação Irmão Joaquim existe e ela mantém essa casa. Nós temos 40 vagas, 20 idosos e 20 idosas, 20 homens e 20 senhoras. E temos gente aqui com mais de 100 anos, milhares já passaram pela nossa casa e a gente quer manter esse serviço sempre através do voluntariado. E foi mais uma vez a solidariedade da comunidade que ajudou o asilo. Através de uma campanha de doações realizada pela TV Catarina, roupas e alimentos foram arrecadados para ajudar os idosos do Asilo Irmão Joaquim. Estou com 78 anos de idade, me sinto feliz aqui, sou muito bem cuidado, não tenho reclamação de nada. Bacana, né? Que bom que deu para ajudar essas pessoas, e muito obrigada aí por todos que vieram até a sede da TV Catarina, trouxeram os donativos. A gente soube também que muita gente foi direto ao Asilo Irmão Joaquim, né, Gustavo? Mas tá valendo, eles relataram que receberam muitas doações diretamente lá e também levaram toda uma carga aqui da TV Catarina, que tinha muitos donativos que eles estavam precisando, e agora com certeza vai melhorar a vida desses idosos. E além disso, além dos donativos, há a possibilidade de fazer uma pequena contribuição financeira, né? Basta fazer uma autorização na sua conta de luz, e para isso você pega detalhes direto com o pessoal do Asilo Irmão Joaquim. Uma ajuda ali que para você parece muito pouco, R$5, R$10, né? Se todo mundo achar, não vou fazer porque é tão pouco, mas se todo esse pouco se juntar, dá um montante bem importante para essa instituição, extremamente relevante aqui na nossa cidade, que faz um trabalho sensacional. E eles precisam tanto, né? Além de dinheiro, donativos, você também pode fazer uma visita, ir até lá no fim de semana, um dia que você puder, conversar um pouco com eles, ouvir as histórias, tantas histórias que eles têm para contar, já vai ajudar muito a mudar o dia, mudar a vida dessas pessoas. Muito bem lembrado, Sibeli, exatamente. Meu orçamento é tão apertadinho e tal, então tira um dia, vai ali, passa lá, conversa, que realmente você já vai estar fazendo uma grande ação, e não imagina quão grande é. Ir lá pelo menos para ouvi-los, para fazer um carinho e para também conversar com essas pessoas que estão por lá. É verdade. A gente tem agora as fotos, Gustavo, do recado aí que você leu, uma reclamação. Então, olha só, vamos mostrando aí, que é o seguinte: quem mandou essas fotos pra gente foi o Carlos Fidelis. Aí eu vou ler aqui o relato dele no nosso WhatsApp, tá? Isso que é o bacana do nosso WhatsApp, você mandar aí fotos aí do descaso do poder público, como é o caso dessa escola aí. Pois bem, tá dizendo assim, ó, tem uma filha que estuda na escola da Gruta, escola Nossa Senhora de Fátima, escola pública que está jogada às traças, segundo eles. A impressão que dá é que Palhoça está sem prefeito, descaso total com a educação, uma escola que fica no bairro do Aririú. Ele escreveu um pouco mais aqui, deixa eu ver. Ele diz que já mandou, inclusive, via as redes sociais. É importante hoje se ter em mente, né? Para quem tem, abrindo parênteses aí, para quem tem rede social, principalmente política, se você tem e está ali, pelo menos responda, né? Ele dizendo assim, ó, inclusive já mandei as mesmas fotos para o Camilo via rede social, ele vê e pouco se importa. É um tiro no pé isso, né? Se tem a rede social e não se comunica com as pessoas, né? Então que não tenha, pelo menos, né? Porque ele parece de fato descaso e pouca preocupação. Se não é esse o caso, pelo menos é o que aparenta ser. E aí, seguindo as fotos, lá embaixo ele falou assim, ó, a área de esportes está precária. Deu para ver ali, né? O portão de entrada da escola volta e meia estraga. Os boletins escolares também não foram entregues para os alunos. Isso aqui é para a gente investigar, hein? Por que não foi? Segundo a escola, já foi enviadas notas para a Secretaria de Educação, mas eles não fizeram a emissão dos boletins. Por que não fizeram a emissão dos boletins, hein? A última vez que eu vi o prefeito na Aririú foi nas eleições. Aí ele ainda continua assim, está dizendo, quem olha, é bem verdade, quem olha a foto acha que é uma área de lazer e de um presídio, tá feio mesmo. Tem razão, e nem presidiário merece aquilo ali, viu? Se presidiário não merece, né? Muito menos crianças que precisam se formar na educação. Ó, então as imagens, de fato, imagens que deixam a gente chateado quando você vê que paga tanto imposto aqui no Brasil,
né? E não é revertido naquilo que você paga. Aí vai dizer, mas daí fica falando e tal, que se a Câmara de Vereadores gastasse menos, tivesse menos assessores, mas tem um orçamento próprio. Não vem com essa balela de dizer que é orçamento próprio, porque sai tudo do meu bolso. Do meu bolso, do bolso da Cibele, do seu bolso de casa. Então não vem com a balela de que, não tem orçamento próprio. O orçamento que caiu do céu? Não, né? Pegou do contribuinte. Então não vem com essa historinha de orçamento próprio. Não, o buraco é tudo mesmo, o bolso é tudo igual. A gente mostrou as fotos, mas a nossa produção vai entrar em contato com a prefeitura. A gente quer uma posição do prefeito Camilo Martins e da assessoria dele para ver o que vai ser feito nessa área que deveria ser de lazer, mas que nesse momento não é de lazer, não. E principalmente a questão dos boletins ali, né? Por que não foi entregue o boletim? Não tem ninguém pro papel, será? Não quero imaginar que seja isso, mas enfim, por que não foi entregue os boletins? Olha só, nesse domingo, a programação do Floripa em Movimento reuniu 30 embarcações na Beira-Mar Norte. É um evento que tem acontecido aí todo fim de semana e está fazendo a alegria dos moradores e dos visitantes de Florianópolis. O projeto já se consolidou como opção de lazer da capital. Ocorre todo domingo na Avenida Beira-Mar Norte e desta vez contemplou também proprietários de barcos, veleiros e lanchas. A programação no Bolsão da Casan ao longo de todo o dia, neste domingo, atraiu centenas de pessoas para o local. Foram oferecidas atrações recreativas, esportivas e culturais, tudo de forma gratuita. O Floripa em Movimento começa às 6 da manhã e vai até às 8 da noite com programação mantida nos bolsões todos os domingos. Aí, todo fim de semana agora, todo domingo tem programação. Olha só, Cibele, lembrando que quem fez a festa no fim de semana com o Meio-Dia Catarina foi a Josiane Justen e o marido dela, o Gregory Vilhena, que foram até o Centro de Eventos Petri, uma promoção em conjunto do Meio-Dia Catarina e da Band FM, e estiveram lá para assistir o show da Taeme, do Thiago. E além disso, né, não só assistiram ao show, como também conheceram a dupla no camarim, aí mandaram fotos, mandaram vídeos, muito legal. Parabéns, né? Porque ganharam a promoção. Levaram essa. Levaram, né? Olha, e que bacana, né? Conhecer ela que se diz muito fã da Taeme e também do Thiago. Que bacana, belo presente. E a gente fica feliz de poder proporcionar momentos tão legais para os nossos telespectadores. É verdade. Por hoje a gente fica por aqui, 1h58. Até mais. É isso aí, gente. Um grande abraço e até mais.